Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram esta semana? Semana de Libertadores, semana de Copa Sul-Americana. Ah, que delícia falar sobre esses campeonatos organizados pela Conmebol, que às vezes peca um pouco em relação a certos assuntos, né, Conmebol? Mas a gente fala isso em outro momento. Conmebol, como é bom comentar Libertadores e Sul-Americana. Meus queridos, antes da gente começar aqui, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Comentar aqui, porque esse vídeo só fica completo com o seu comentário, com a sua opinião também sobre os jogos. Fique à vontade para concordar, discordar, me criticar, tamo aí para isso, entendeu? Tamo aí para isso. Aqui a gente entende tudo certinho, não precisa ficar de papo na língua. Mas é o seguinte, começando no Libertadores, que foi o campeonato mais importante desses dois, a gente sabe disso. Na terça-feira tivemos Libertad 1, Atlético Paranaense 0, gol de Riveiro no segundo tempo. Cara, não é um jogo pra ligar o sinal do alerta do Atlético Paranaense, apesar da derrota, apesar do Libertad ter jogado melhor. Acho que vale muito pela questão de desempenho, pela questão de mando de campo, jogando fora de casa, no Paraguai, com a torcida, né, maioria sendo do time mandante, né, do Libertad, no caso. Então acho que não vale muito o sinal de alerta para o Atlético, não. Acho que o Atlético precisa sim encontrar uma maneira de jogar, não encontrou ainda, estamos já, né, quase engatando no meio da temporada, próximos meses aí a gente já engata no meio da temporada e o time ainda não encontrou uma maneira de jogar. Tem peças muito boas, sobra em algumas competições, como sobrou no confronto da Copa do Brasil, mas precisa encontrar um jeito de jogar urgentemente. Questão de brasileiro, questão de própria Taça Libertadores. Não deve passar susto na Libertadores, eu acho que não. Dentro de casa deve vencer os seus jogos. Mas precisa arrumar um jeito de jogar, né, gente? Vamos combinar com o Atlético? Vamos combinar? Que você contrata Marlos, você contrata Pablo, você precisa arrumar um jeito de estar jogando aqui, né, já no meio do ano. Já se passaram 5 meses e nada. Enfim, o Atlético está na segunda colocação com 4 e o Libertad em primeiro com 7. Outro time que perdeu na Libertadores foi o Red Bull Bragantino, o nosso massa bruta. Perdeu para o Estudiantes fora de casa por 2-0. Gols de Rogel e Bozelli. O gol do Bozelli foi sacanagem, foi um golaço. Coberturinha, nossa, top, maravilhoso. E o Massa Bruta tem os mesmos pontos que o terceiro colocado, ambos com 4 pontinhos e o Estudiantes primeiro com 7. Acho que deve ficar nessa configuração. O Estudiantes em primeiro com 7, o Massa Bruta ali em segundo. Não primeiro com 7, mas deve ficar em primeiro e o Massa Bruta deve ficar em segundo aí, classificado para a próxima fase. O Massa Bruta também não encontrou um jeito de jogar. Acho que cansou, enfim, não consigo encontrar uma justificativa para explicar como o time decaiu de uma temporada para outra. Talvez por conta do desfalque do Arthur, né? O meio atacante ainda não voltou da lesão que teve no Campeonato Paulista. Deve estar levando aí mais um mês, algumas semanas para retornar aos treinos. Mas eu acho que sente muita falta dele, sim. Acho que o Johan, Elinho não vem suprindo muito essa necessidade do time. Jogo interessantíssimo, na terça-feira quase que todos os mandantes venceram, mas o Corinthians venceu por 2-0 muito mais na vontade, na raça, na imposição física do que na qualidade. Corintianos não me julgam, sei que o cruzamento do Fagner foi bonito, sei que, enfim, o gol do Marco foi bonito e tal, mas a gente sabe que foi, né, jogadinha ali, ficou pingando na área, enfim, mas o Corinthians jogou muito bem, se tratando de jeito do Corinthians de jogar, jogou muito bem. O Maicon, que estava muito bem na partida, marcando muito, jogou excepcionalmente bem, fez 2 gols. O Corinthians só venceu o Boca Juniors 2 vezes na capital paulista e as 2 vezes com 2 gols do mesmo jogador. Não precisa nem lembrar vocês, né? A primeira foi a final da Libertadores com 2 gols de Emerson Sheik e agora 2 gols de Maicon. Cara, acho que o Corinthians tem tudo para classificar. O Boca Juniors, com esses desfalques, não é o mesmo Boca Juniors que a gente está acostumado. Não é o mesmo Boca Juniors que venceu o River Plate pelo Campeonato Argentino. E vem, sei lá, não conseguia trocar passes de 2 metros. Era um time, assim, completamente desfigurado. Então, assim, dependendo do que acontecer, o Corinthians pode se classificar e tá líder do seu grupo com 6 pontos, enquanto o Boca ficou em quarto com 3. Para completar, fechar a terça-feira de Conmebol Libertadores, a Independiente del Valle 1, Atlético Mineiro 1 também, gols de Sornosa e Hulk. Aqui o Atlético mereceu perder. Eu acho que de tantos jogos aí que o Atlético não perde, esse foi o que o Atlético, assim, merecia ter sofrido a derrota. Muito não por não ter jogado bem, mas muito pelo Independiente ter jogado muita bola.
criaram oportunidades, o Everson fez grandes defesas, bola na trave, enfim. Acho que o Independente teve mais chances de chegar mais próximo da vitória do que o Atlético. Acho que assim ficou melhor. Mas é isso. É um ponto fora de casa, é um ponto jogando, né, no Equador. É difícil jogar lá, né? O Flamengo perdeu aí, tomou goleada lá, jogando no Equador por Independente del Valle também. Mas eu acho que o Atlético poderia ter desempenhado futebol melhor, porque tem jogadores melhores. Enfim, tomou gol do Sornosa, né, gente? Pelo amor de Deus. O que o Sornosa tem de bom é só a bola parada. Na quarta-feira tivemos o jogo entre América Mineiro e Tolima, e o América, cara, o América não conseguiu segurar a vantagem em nenhum momento do jogo. Saiu vencendo com o gol do Pedrinho, tomou o empate com o Plata, fez 2-1 com o Júnior Hernandes, né, um gol contra do Tolima, tomou o empate com o Quiñones e tomou a virada no finzinho do jogo. Não dá para com o gol do Plata também. Não dá para explicar o que acontece com o América. Aliás, dá sim, falta casca, falta maturidade para jogar Libertadores. Tem o Mancini como técnico, o próprio Mancini não tem maturidade para jogar Libertadores, ainda falta casca como técnico para isso. Mas eu acho que o América não vai classificar. Acho que pode pensar numa vaga para a Sul-Americana, mas vaga para o mata-mata Libertadores é muito difícil. O América tem um pontinho apenas, precisa ganhar seus 3 jogos para chegar nos 10 pontos. Porque eu não vejo o Atlético Mineiro, o próprio Independente del Valle, conquistando menos que 10 pontos agora na volta, nos jogos de volta. Então acho que o América precisa ligar o sinalzinho de alerta e começar a jogar para valer, como se a bola fosse um prato de comida, assim, e claro, com qualidade, controle mental, que o América não vem tendo. Fortaleza 2, Aliança Lima 1. Gols de Silvio Romero e Hércules, e Lavandeira fez o gol aí do time peruano. Cara, como posso falar? O Leão do Pici sofreu mais do que deveria. Faltou um pouquinho também de controle, faltou um pouquinho de querer ficar mais com a bola, de colocar lá no chão, porque o Fortaleza tem um time muito melhor que o Alianza Lima. Qualidade, tecnicamente falando, é melhor. Poderia ter vencido com muita mais facilidade, com uma goleada aí, mas não. Passou nervoso, passou emoção, está em terceiro com 3 pontos, enquanto o Alianza Lima está em quarto com nenhumzinho. Então o Fortaleza precisa conquistar aí mais 9 pontos nessa volta, nesse segundo turno aí da fase de grupos, digamos assim, para começar a pensar mesmo em classificação na próxima fase, porque tem jogos muito difíceis com o Colo-Colo e o próprio River Plate. Vamos falar de quem quis passar dificuldade também? Palmeiras e Emelec. Palmeiras venceu por 3-1, gols de Rony, Verón e Breno Lopes no finzinho do jogo, e João Rojas fez o gol aí do Emelec. O Palmeiras estava vencendo por 2-0, tomou o gol do Emelec, e aí, cara, numa falha do Mike, né, diga de passagem, e aí o Emelec resolveu jogar. Óbvio, temos de qualidade no papel, era pro Palmeiras ter amassado igual amassou o Independente Petroleiro aqui, Olímpico Petroleiro, enfim, um time lá. Não aconteceu. Acho que o Emelec, o próprio Palmeiras sentiu muito essa questão de viagem, essa questão de cansaço mesmo do time. É normal, muitos times do futebol brasileiro vão passar por isso ainda, questão de faltar regularidades, enfim, mas o Palmeiras mantém, querendo ou não, uma regularidade dentro do seu grupo. Tá com 9 pontos, enquanto o Emelec tá com 2 na terceira colocação. Mas acho que vale se ligar o sinal alerta para os diretores, para o próprio Abel Ferreira, sobre a questão de gerenciamento de time. Esse time merece um gerenciamento melhor, algumas contratações pontuais, para ter elenco para rodar. O Palmeiras tem 24 jogadores apenas no futebol profissional. Tirando os moleques, né, que uma hora ou outra entram no time, mas 24 jogadores contratados. É muito pouco para um time que vai brigar por Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão ainda durante esse ano. Fechando Libertadores, Universidade Católica e Flamengo. O Flamengo venceu lá no Chile jogando nada. O Flamengo não jogou bem. Se a gente for analisar o jogo em si, óbvio, o Flamengo fez mais gols, né? Fez 3 gols. Mas quem teve mais oportunidades foi a Universidade Católica, muito pela falta de qualidade de defesa do Flamengo. Foram 2 gols contras, cara. Olha isso. 2 gols contras. O Flamengo fez 5 gols na partida. Isla e Pablo fizeram os gols contras, né, os gols a favor da Universidade Católica. Gabriel 2 vezes e Lázaro fecharam a conta para o Flamengo. O Flamengo é uma montanha-russa, onde o ataque está aqui em cima e a defesa, cara, lá embaixo, assim, é aquelas montanha-russa com túnel, assim, porque não dá para explicar como cai a qualidade do Flamengo. Acho que com a volta o Rodrigo Caio deve melhorar um pouco, ele sendo um companheiro do Davi Luiz, obviamente,
Mas as peças que chegaram, o próprio Pablo, o próprio Fabrício Bruno, não estão dando conta. O Flamengo vem encontrando muita dificuldade. Óbvio, ganhou, tal, é líder com 9 pontos, enquanto a Universidade Católica está em terceiro com 3. Mas a gente não pode ficar preso nisso. O Flamengo precisa começar a jogar bem. E isso não está acontecendo. Ceará 2, General Cavaleiro 0. Cara, que temporada vem fazendo o Vozão. É de dar orgulho mesmo. 9 pontos, 3 jogos, 9 pontos conquistados. Tá 100% na Copa Sul-Americana. Entrou para ganhar, entrou para ser campeão desse torneio. Vai ser mais que merecido, sim, se isso acontecer. É o campeonato mais fácil para o Vozão conquistar, é evidente, porque o Campeonato Brasileiro fica muito difícil, propriamente dito da classificação para a Libertadores. Então, a Sul-Americana se torna o caminho mais curto aí para o Vozão. Então, acho que o Vozão fez um planejamento aí correto de entrar com tudo também no Brasileiro, né, para conquistar os seus pontinhos e escapar da zona da degola, e também na Sul-Americana para tentar chegar mais longe aí no torneio internacional. Olha quem venceu, sob o comando, sob nova direção do Mano Menezes, o Internacional venceu por 1-0, gol de alemão, e se tornou o segundo colocado do grupo, né? Ainda não se tornou o primeiro, tá com 5 pontos, mesma pontuação do primeiro colocado, enquanto o Independiente Medellín tá em terceiro com 4. Cara, o Internacional vem começando a ganhar uma cara, né? Vem um rosto, assim, uma forma de jogar. Vem melhorando muito defensivamente falando, não tomou gol do Fluminense, não tomou gol agora do Independiente Medellín, da Colômbia. Então acho que vem melhorando bastante nesse setor, que era muito ruim. O Inter, defensivamente falando, desde a temporada passada, era muito irregular, era muito ruim de você ver a defesa do Inter. O Daniel tendo que fazer milagre quase todo jogo, sabe? Então, tipo, você contando com milagre de goleiro todo jogo, você perde uma hora para perder. E o Inter estava fazendo isso nesse começo de ano, porque o Daniel começou a passar por um momento de oscilação, normal na carreira de qualquer jogador, principalmente goleiro. Então, assim, é difícil, mas eu acho que o Inter consegue almejar coisas boas. Não sei se o campeão da Sul-Americana ou do Brasileirão, mas consegue sim já pensar em posições melhores nas competições que vai disputar. Poupa tempo, né? Fluminense 0, União Santa Fé 0, União em segundo com 5, Fluminense em terceiro com 4. O primeiro líder desse grupo tem 7 pontinhos. Péssimo jogo do Fluminense, péssimo. Fred ainda desperdiçou um pênalti no fim do jogo. Tá, agora a gente tá na parte dos times que pouparam e passaram vergonha. O Cuiabá perdeu dentro de casa com o time misto aí, por 2-1, tomou 2 gols no primeiro tempo, Salaberry e Pablo Lopes, e Alisson fez o gol aí de honra do Cuiabá. Muito ruim a apresentação do Cuiabá, muito abaixo do que a gente poderia esperar. O Cuiabá não era líder do seu grupo, não tinha folga para isso. Tá em terceiro com 3 pontos, enquanto o River Plate conquistou seus primeiros 3 pontos e está em quarto. River Plate do Uruguai, tá? Esse é o falsificado. Acho que foi erro de planejamento tanto do Cuiabá e tanto do Atlético Goianiense, que perdeu também fora de casa pelo Antofagasta, muito mais o Atlético Goianiense, porque saiu vencendo, o técnico não colocou os titulares para tentar controlar o jogo, o Antofagasta é muito ruim, óbvio, o Atlético ainda está em primeiro com 6 pontos e o Antofagasta está em quarto com 3. Mas poderia ter feito 9 pontos e ter dormido mais tranquilo depois dessa rodada. Jason Flores, Manuel Lopes fizeram os gols da virada e Gabriel Noga fez o gol aí do Dragão. São Paulo 3, Jorge Wilstermann 1, Igor Gomes e Reinaldo Marquinhos fizeram os gols do Soberano e Osório fez o gol aí do Jorge Wilstermann. São Paulo também poupou, passou por um sufoco danado, mas conseguiu fazer 3 gols aí em 3 espetadas do time e o Reinaldo num pênalti, né? Infantil marcado pelo Jorge Wilstermann, mas Jorge Wilstermann teve mais oportunidades para fazer e virar esse jogo e vencer. São Paulo é líder com 9 pontos e o Jorge Wilstermann em quarto colocado com 1 pontinho. Fechando a Copa Sul-Americana, União La Calera 1, Santos também 1. Gols de Esteban Valencia e Brian Angulo. Seguinte, o União La Calera é o primeiro com 5 pontos e o Santos é o terceiro com 4. Santos também quis poupar, não é líder do seu grupo e vai se complicando essa Copa Sul-Americana. É isso, meus queridos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.